Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, estamos aqui de volta. Vamos lá retomar de onde nós paramos. Nós estamos falando sobre cálculo estequiométrico, constante de Avogadro e as outras variantes. Para fazer aí um intermédio junto a esse assunto de constante de Avogadro, de cálculo estequiométrico, nós vamos estudar os gases. Vamos estudar algumas variantes aí dos gases, o que mais cai em prova, o que você precisa ficar mais atento. Então, olha só, primeira coisa, nós sabemos que em todo o estudo de gases, sempre, uma coisa que você tem que se atentar é que temperatura de gases a gente mede sempre na escala Kelvin, tá? Então, primeira coisa, passar para Kelvin, você sabe que é a temperatura em Celsius mais 273. Então, falou em gás, você já sabe que você vai ter que usar a temperatura em Kelvin. O que nós falamos de gases até agora? Falamos do volume molar dos gases. Falamos que quando um gás se encontra na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa sempre o volume de 22,4 litros ou 22,7. Depende da variação da pressão. Aí eu já expliquei para vocês na outra aula a variação da pressão que causa essa mudança. Você vai prestar atenção no enunciado do exercício. De repente, ele vai te falar que o gás não está na CNTP. Está na temperatura ambiente, você sabe que CNTP, temperatura 0 grau, pressão 1 atm. Ele vai falar, o gás está na temperatura ambiente, mas o volume molar é 25 litros por mol. Então, quer dizer que na hora de você jogar lá na sua regrinha de 3, você sabe que 1 mol desse gás está associado ao volume de 25 litros. Tá? Isso aí a gente já sabe. O que a gente precisa saber além? A gente precisa saber sobre os casos de transformações gasosas. Então, quais são as grandezas envolvidas nas transformações gasosas? Pressão, volume e temperatura. Então, se eu tenho um determinado gás e esse gás sofre uma transformação, essa transformação pode ser, a pressão pode aumentar ou diminuir, a temperatura pode aumentar ou diminuir e o volume pode aumentar ou diminuir. A gente sabe que pressão e volume estão diretamente ligados, não é? Lembra do êmbolo da seringa? Quanto maior a pressão, menor o espaço, né? Então, gente, toma muito cuidado com isso. Então, quando você tiver transformações gasosas,
você pode aplicar a equação geral dos gases, que vai associar pressão, volume e temperatura em transformação. Então, ó, o sinal de igual funciona como se ele estivesse separando o antes da transformação e o depois da transformação. Então, antes da transformação, você tinha uma pressão, um volume e uma temperatura. Depois que alguma coisa se transformou, se modificou, você passou a ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. A gente está falando de gases ideais, tá? Em todos os casos, os três vão variar? Não, a gente sabe que não. Existem lá as transformações específicas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma transformação isotérmica. Como que eu tenho uma transformação isotérmica? O nome já diz. Iso quer dizer igual. Então, isotérmica quer dizer que é uma transformação em que a temperatura vai permanecer constante. Então, na hora de você jogar nessa fórmula, olha só, PV sobre T, P', V', T', você sabe que o T e o T' são iguais. Então, você pode cortar. Então, quer dizer que numa transformação isotérmica, eu posso desprezar a temperatura, porque a temperatura vai permanecer igual antes e depois. Posso ter ainda uma transformação isobárica. Isobárica, barômetro é o equipamento que a gente usa para medir pressão. Então, isobárica quer dizer que eu vou ter, sim, uma transformação, o meu gás vai se modificar, mas a pressão dele vai permanecer constante. Então, quer dizer que quando você fizer lá, ó, PV sobre T, P', V' e T', o P e o P' são iguais. Então, para você, basta o quê? V sobre T é igual a V' sobre T'. Então, se a pressão é constante, você não precisa colocar o P. E eu posso ter uma transformação isométrica, ou também chamada, gente, de isocórica, que é quando a gente tem quem constante? O volume constante. Então, ó, mesmo caso, PV sobre T, P', V', T'. Se o volume é constante, eu não preciso colocar ele, ele não está variando. Então, vai ficar P sobre T é igual a P' sobre T'. Ok? Então, nesse caso, a gente está falando de transformações gasosas. Como que você vai ver as alterações? Ah, eu alterei a pressão. O que aconteceu com a temperatura? Ah, eu alterei o volume e a pressão. O que aconteceu com a temperatura? Então, você vai calcular através dessa equação geral dos gases. Ok? Agora, pode ser que você tenha um único gás, que ele sofra uma transformação e que você queira calcular outras coisas que não sejam pressão, volume e temperatura. Então, você tem a opção da equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, a gente tem outros variantes. Ó, ela diz que PV é igual a NRT. Então, você continua tendo pressão, volume e temperatura. O R é a constante universal dos gases. Essa constante universal dos gases, ela pode ter dois valores. Ela vai depender da unidade em que a pressão está medida. Se a pressão estiver medida em atm, o R vale 0,082. Se a pressão estiver medida em milímetros de mercúrio, o
o R vale 62,3. Mas não se preocupe com isso, porque o exercício traz o valor do R. Você não precisa decorar. Aí vem o N. O N, gente, é o número de mols que você aprendeu. Você sabe que número de mols a gente calcula fazendo a massa dividido pela massa molar, pelo mol da substância. Então, eu posso pegar essa equação do Clapeyron e escrever desse jeito, ó, massa sobre o mol vezes R vezes T. Não posso? No lugar do N? Posso, não posso? Também posso fazer desse jeito, tanto faz. E outra coisa ainda, olha, se a gente trocar aqui o V com o M de lugar, vai ficar assim, ó, P vezes a massa molar é igual a massa sobre o volume vezes R vezes T. Fala para mim, o que é massa sobre volume? Não é a densidade? Então, eu posso escrever isso aqui desse jeito também, ó. P vezes a massa molar é igual a densidade vezes o R vezes o T. Dá para eu calcular a densidade de gás também. Se eu colocar a densidade sozinha, vai ficar, ó, P vezes M dividido por R vezes T é igual a D. Se eu quiser calcular a densidade de um gás, eu posso usar essa fórmula, tá? Então, através dessa fórmula, eu posso calcular massa do gás, posso calcular a massa molar para eu saber de qual gás eu estou falando, posso calcular a densidade dele, além de calcular pressão, volume e temperatura. São duas fórmulas distintas, vocês podem ver. No primeiro caso, que é o da equação geral dos gases, você precisa ter duas pressões, ou dois volumes, ou duas temperaturas, para você saber que houve uma modificação. Então, você já sabe, ó, a pressão era 1, passou a ser 0,8. A temperatura era 27, passou a ser 127. Então, você já sabe, você vai usar a equação geral dos gases, PV sobre T. Agora, se você tiver uma pressão, um volume, uma temperatura, você está calculando, você vai calcular através da equação de Clapeyron, que também vai te fornecer essas variantes. Combinado? Então, para começar, a gente está falando de um gás único, tá, gente? Não entramos em misturas gasosas ainda não. A gente ainda vai falar das misturas gasosas, do cálculo das pressões parciais de cada gás, quando ele faz parte de uma mistura. Por enquanto, a gente está falando do gás sozinho. Pensa numa bexiga, numa bola de soprar, e ali dentro tem um único gás. A gente está falando desse único gás por enquanto. Combinado? Então, nós vamos fazer algumas atividades para a gente ver como que isso vai aparecer lá na sua prova. Dois amigos se encontram. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A. E a outra é uma bicicleta de passeio, que é a bicicleta B. Então, ó, a bicicleta A é de corrida, a bicicleta B é de passeio. Ok? Tá. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que as larguras dos pneus de B. Então, o pneu A é menor que o pneu B. Vou pôr P, não, senão vou achar que é pressão. Menor que o pneu B. Pneu B é maior. Tá. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços,
menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e as massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos. Então, olha só, para começar, você viu que o pneu da bicicleta A, ele é menos largo, ele é mais fininho que o pneu da bicicleta B. Se ele é mais fino, quer dizer que ali cabe menos ar, certo? Ali cabe menos ar. Então, a massa de ar que eu tenho dentro do pneu da bicicleta A vai ser menor, o volume vai ser menor do que o volume do B. Ele falou que a massa e o volume são diretamente proporcionais. Então, se aqui é menor, eu posso afirmar que a massa do A é menor que a massa do B, tá? A justificativa é porque o volume que cabe no pneu A é menor do que o volume que cabe no pneu B. Ok? Você viu também que ele falou que o pneu A deforma menos. Onde ele falou isso? Olha, ele falou lá em cima, ó, que os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma muito menos que o pneu da bicicleta B. Se ele deforma muito menos, quer dizer que ele está mais cheio. Concorda comigo? Então, se ele está mais cheio, porque o espaço dele é menor. Então, ali dentro, se o espaço dele é menor, a gente não tem que associar sempre espaço com pressão? Se o espaço é menor, a pressão é maior. Então, a pressão no pneu da bicicleta A é maior do que a pressão no pneu da bicicleta B. Qual que é a justificativa? Porque o espaço no pneu A é menor que o espaço no pneu B. Vê se dá para vocês entenderem. Vou abrir aqui para vocês poderem enxergar melhor. Ó. Então, ó, o pneu A é mais fininho, o pneu B é mais grosso. Se o pneu A é mais fininho, quer dizer que ali cabe um volume menor de gás do que no pneu B. Então, se cabe um volume menor, e ele falou que volume e massa são diretamente proporcionais, então, se o volume do A é menor que o do B, eu deduzi que a massa do A também é menor que a massa do B, do gás lá dentro. Quanto à pressão, o que eu deduzi? Como o pneu A apresenta um espaço menor, o espaço menor está associado com uma pressão maior. Então, quanto menor o espaço, a bicicleta A, o pneu A tem um espaço menor, então ele vai ter uma pressão maior dentro dele. Então, vamos ver qual a alternativa que agrada a gente aqui nesse caso. Ó. A pressão A é maior que a B e a massa de A é menor que a B. Então, é a opção B que nós vamos marcar nesse caso. Exercício muito bem bolado, muito legal esse. Vamos para o próximo, ó. O hélio, então ele vai falar do gás hélio aí, ó. Depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe. Dentre suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam à atmosfera instrumentos de pesquisa. Um balão com 2 litros de capacidade, então volume,
2 litros de capacidade. Ao se elevar do solo, contém 0,40 gramas de hélio. Então, a massa, 0,40 gramas de hélio. A temperatura de 17 graus Celsius. 17 graus Celsius. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é aproximadamente. Então, nós vamos calcular qual é a pressão dentro do balão. Então, ó, PV, N, R, T. Minha temperatura está em graus Celsius, então imediatamente eu vou lá e passo para Kelvin, 290 Kelvin. A pressão eu quero descobrir, o volume são 2 litros. O N eu não sei, mas eu sei que o N é a massa dividido pelo mol. A massa do hélio eu sei, 0,4. A massa molar do hélio, que é o mol dele, é 4. Então, vai dar 0,1 o N. O R, 0,082, para eu encontrar a pressão em ATM. E a temperatura, 290. Então, a minha pressão vai ficar 290 vezes 0,1, 29. 0,082 vezes 29. 2 vezes 9, 18, 72, 73, 7. 4, 16. 8, 7, 13, 2. 3 casas, 3 casas. Vai ficar 2,378 dividido por 2. Dividido por 2. 3 casas cortei. 1, sobrou 378,1.788. É igual a aproximadamente 1,18 atm. A pressão. Muito cuidado para não esquecer da temperatura e para lembrar de que o N é a massa sobre o mol. Só aplicação direta de fórmula, vocês estão vendo? Mas são detalhes que você pode esquecer na hora da prova. Que não pode, né? Você pode, mas não pode. Por favor, não faça isso. Ok? Então, aqui nós vamos marcar 1,19, porque deve ter mais algum número aqui para frente que vai chegar pertinho do 19. Ok, gente? Vamos ver a próxima aqui. Todos juntos. Ó. Durante a digestão dos animais ruminantes, ocorre a formação do gás metano, constituído pelos elementos carbono e hidrogênio. Sabemos que o metano é o CH4, tá? Que é eliminado pelo arroto do animal. Considerando 1,6 vezes 10 a 8 cabeças de gado. 1,6 vezes 10 a 8 cabeças de gado. Tá. Cada cabeça gerando anualmente cerca de 50 quilos de gás metano. Pode-se afirmar que o volume produzido desse gás nas condições ambientes de temperatura e pressão nesse tempo é da ordem de... Aí, o que ele te deu? Ó, a massa molar do metano, 16 gramas por mol. Olha o que eu falei com vocês lá no início da aula. O volume molar de gás nas condições ambientes, 25 litros por mol. Então, ele falou que cada cabeça gera 50 quilos de metano por ano. Anual, certo? Então, vamos ver isso aí. Quer saber o volume produzido desse gás. Então, ó, 50, vamos facilitar essa conta aqui, ó, é 5 vezes 10. 1,6 vezes 5 vai dar 8. Vezes 10 à oitava vezes 10, 10 à nona. Quilos. Passando para grama, eu
eu tenho que multiplicar por 1000, não é? Vezes 10 ao cubo. Vai ficar 8 vezes 10 a 12 gramas de metano produzidos por ano. Ok? É isso que esse gado produz por ano. Só que ele não me perguntou quantos gramas, ele me perguntou o volume. Mas aí ele me deu a dica. Ele falou que são 25 litros por mol nas condições ambientes. 1 mol do metano, ele me falou que são 16 gramas. Então, esses 16 gramas correspondem ao volume de 25 litros. Ele quer saber 8 vezes 10 a 12 gramas. Correspondem a quantos litros? Então, meu X vai dar 25 vezes 8 vezes 10 a 12, dividido por 16. Vamos simplificar aqui, vai dar 2. 25 dividido por 2 dá 12,5 vezes 10 a 12. Colocando em notação científica, vai dar 1,25 vezes 10 a 13 litros. Olha só. Então, ó, 16 gramas correspondem a 25 litros. Isso tudo aqui de gramas correspondem a 1,25 vezes 10 a 13 litros. Então, vamos ver qual é a opção que melhor nos atende. É a letra E. Olha, 1 vezes 10 a 13 litros. É da ordem de. Então, ele quer saber, na verdade, a potência de 10, né? Que é a ordem dela. Ok? Nós vamos marcar a letra E. Próxima, vamos lá. Ó, um cilindro de 8,2 litros de capacidade, então volume 8,2 litros de capacidade, contém 320 gramas de gás oxigênio. Então, a massa são 320 gramas e o gás é o O2, que é o gás oxigênio, a 27 graus. Então, ó, de cara, 27 graus Celsius mais 273 são 300 Kelvin. Tá. Um estudante abre a válvula do cilindro, deixando escapar o gás até que a pressão seja reduzida para 7,5 atm. Então, a pressão 7,5 atm. Então, essa pressão foi reduzida. Supondo-se que a temperatura permaneça constante. A pressão inicial no cilindro e a massa de gás liberada serão respectivamente. Então, essa aqui é a pressão final no cilindro. Tá? Então, vamos primeiro. P, V, N, R, T. Então, a pressão inicial eu não sei. O volume, 8,2. O N é a massa sobre o mol. Então, a massa, ele me falou que são 320. O mol, como o O é 16, vezes 2 são 32. 320 dividido por 32 são 10 mols. Então, meu N vale 10. O R, 0,082. E a temperatura, 300. Então, ó, P é igual. 10 vezes 0,082 dá 0,82. É só eu andar uma casa aqui. Então, 0,82 vezes 300. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Duas casas. Dá 246. Então, vai dar 246 dividido por 8,2. 246 dividido por 8,2, uma casa, vai dar 3, 6, 30. Então, olha só.
Eu acabei de descobrir que a minha pressão inicial era de quanto? 30 atm. É a primeira coisa que ele me perguntou. A pressão inicial e a massa de gás liberada. Aí ele falou que essa pressão foi reduzida para 7,5. Então, olha só. E a temperatura permaneceu constante, né? Então, ó, PV, massa sobre o mol, vezes R vezes o T. A minha pressão agora é 7,5. O volume continua o mesmo. A massa eu não sei. Olha, igual aqui. A massa eu não sei. O mol continua sendo 32, porque é o mesmo gás. Gás oxigênio. O R 0,082 e a temperatura 300. Então, agora eu vou descobrir a massa. Então, ó, 7,5 vezes 8,2. 10, 14, 15. 40, vão 4, 56, 60. 0, 5, 1, 6. Duas casas. 61,5. 61,5 vezes 32, que eu estou multiplicando assim, ó. 10, vai 1, 2, 3, 12. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 e 1, 4. 6 vezes 3, 18. 0, 8, 6, 9, 1. Uma casa. 1968. Tá. E 300 vezes 0,82 dá 24,6, não é isso? 3 casas, isso mesmo. Então, ó, 24,6 M é igual a 1968. Então, a minha massa vai ser 1968 dividido por 24,6. 1968 dividido por 24,6. Uma casa vai dar 200. 7, cabe 8. Vai ter muito? 7. Vamos ver. 7 vezes 6, 42. Para 48, 6. Vão 4. 28 com 4, 32. Para 36, 4. Vão 3. 14, 3. Nossa, cabe 8 direitinho, olha só. 8 vezes 6, 48. Para 48 nada, vão 4. 32 com 4, 36, vão 3. 16 com 3, 19. 80. 80 gramas. Quando a pressão foi reduzida. Qual que era a minha massa inicial? Olha, 320. Ih, gente, eu esqueci de abaixar aqui. Deixa eu baixar para vocês poderem acompanhar melhor. Desculpa. Olha só. Então, ó, primeiro eu resolvi descobrindo a pressão. Porque ele me falou que num segundo momento a pressão foi reduzida. Então, eu tinha que descobrir a pressão no primeiro momento. Descobri. 30. Beleza. Eu joguei na fórmula de novo com a nova pressão reduzida e descobri qual foi a massa do gás. Descobri, então, que a massa do gás era 80. Só que no início eu tinha quanto? 320 do gás. Eu terminei com 80. Ele está me perguntando quanto que foi reduzido. Então, 320 menos 80 vai dar 240 gramas reduzido. Vamos achar essa alternativa aqui, então. Vamos ver se tem ela aqui, ó. A pressão é 30 atm e a massa do gás liberado são 240 gramas. Isso quer dizer que a gente vai marcar a letra A. Combinado? Beleza. Vamos aqui, então, para o próximo. Deu para todo mundo pegar aí? O próximo agora, olha lá, nós temos
Comparando-se os sistemas representados a seguir, de mesmo volume e mesma temperatura, onde P é igual à pressão, aquele que contém maior massa de gás. Então, tá. Então, no primeiro caso, o P vale 3P e o gás é o L. No segundo caso, o P vale 2T e o gás é o O2. No terceiro, o P é simplesmente P e o gás é o O3. No quarto caso, o P... tá faltando um negócio ali, gente. É meio P, tá? E o gás é o H2. E no quinto, o P é 1/3 de P e o gás é o NH3. Ele quer saber aquele que tem maior massa do gás. Então, presta atenção. A fórmula é PV massa sobre mol, que é a mesma coisa que o N, né? Você sabe que quanto maior o N, NRT. Ele falou que pressão e volume... Como é que ele falou lá, gente? O que são iguais? É a pressão e o volume. Vamos voltar lá, ó. Ele falou que a seguir, de mesmo volume e a mesma temperatura. Tá? Então, ó, o volume e a temperatura são iguais em todos os casos. Então, eles estão fora, tá? São iguais. O R é o mesmo em todos os casos. Então, quer dizer que essa pressão, ela é diretamente proporcional ao número de mols. E esse número de mols, na verdade, é o quê? É a massa sobre o mol. O mol depende do gás que você está tratando. Então, no primeiro caso, por exemplo, a pressão vale 3P. Então, no lugar do P, eu vou colocar 3P. A massa é o que eu quero saber. E o mol do L vale 4. Então, vou multiplicar. Então, quer dizer que essa massa aqui no primeiro caso, ela vale quanto? 12P. Ok? No segundo caso, vou aplicar a mesma fórmula aqui, ó. A pressão vale 2P. É igual a massa que eu quero saber. E o mol agora do oxigênio, que é 16 vezes 2, 32. Multiplicou em X, então o M vale 64P. É o valor dessa massa. No terceiro caso, olha só, a pressão vale P só. A massa eu quero descobrir. O mol aqui, ó, 16 vezes 3, 48. Então, quer dizer que a massa vale 48 vezes o P. No quarto, o P vale meio P. Então, ele vale P sobre 2. É igual a massa. E o mol, 1 vezes 2, 2. Multiplicou em X, ó, a massa é igual a 2P dividido por 2, que vai dar P. E no quinto caso, eu tenho que o P vale P sobre 3, a massa, e o mol, 14 com 3, 17. Multiplicou em X, ó, o M vai valer 17P sobre 3. 17 sobre 3 vai dar 5, alguma coisa, né? 17 dividido por 3, 5 vezes 3, 15. 5,6 P. Agora você me fala, em qual dos casos a massa é maior? Olha, a massa vai ser maior nesse caso aqui, em que ela vai ter 64 vezes o P. É o valor da massa. Aqui é 12 vezes, aqui é 48 vezes, aqui é só o P. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma maior massa do gás. Ok? Então, vou parar por aqui, porque o nosso tempo vai acabar. Na próxima aula, a gente continua. Nós vamos falar das pressões parciais, das misturas gasosas, tá? É importante vocês saberem, para a gente poder ficar afiado esperando a nossa prova, tá?
Beijo grande para vocês, bons estudos, fiquem com Deus.